Muito bem. Nesta manhã, eu quero começar a delinear, começar a traçar algumas linhas mestras com relação ao próximo ano cronológico que está chegando, que é o ano de 2019. Então, além do áudio que você vai receber, ou via Glauco, ou via o que eu estou gravando agora, eu gostaria que você, que tem prática de anotação, você pudesse fazer suas anotações agora, certo? Em seu celular, em seu iPad, em uma folha de papel, porque vamos trabalhar com algumas diretivas ou diretrizes para o próximo ano de 2019. Posso ouvir um amém? Muito bem. O primeiro que precisamos entender que um ano cronológico não necessariamente conclui os processos e os ciclos de Deus na minha vida. Não porque está terminando 2018, estão terminando coisas na nossa vida. Pode que sim, pode que não. Ok? Porque Deus não se rege, não se conduz por esse calendário que nós temos aí. Mas Ele nos serve de sinalização para algumas coisas que Deus vai dar continuidade e outras que Ele vai começar a fazer. Me faço entender? Então, o dia 31 de dezembro, quando você arranque a última folhinha do calendário, ou você grife sobre o número 31 uma circunferência e risque, certo, dizendo, foi-se embora o ano de 2018. Não é? Muitos dirão, graças a Deus, não é? Não aguentava mais este ano, com dificuldades, com um monte de coisa. Muito bem. Isso não quer dizer que junto com o calendário estão findando alguns processos. Deus continuará com os processos, com as etapas e os ciclos da sua vida. Mas nós precisamos, certo, olhar para esse ano cronológico que está chegando, certo, e entender algumas coisas. Segundo aspecto, a gente não acredita em numerologia, mas entendemos que Deus encapsula, retém, certo, algumas verdades através, certo, de algumas declarações, alguns números, algumas citações de estes números na própria Escritura. Então, o próximo ano, ele termina em 9, certo? Segundo o calendário hebraico, é o último ano de uma década de 10 anos, onde Deus decidiu colocar seus olhos sobre nós. Ok? No ano 2010, certo? O calendário hebraico com o calendário gregoriano se alinha de alguma forma, e quando começa 2010, se podemos dizer assim, já tinha começado o ano 5770 para o povo de Israel. Então, os dois terminam em 0, os dois estão começando 10 anos, uma década. O número 70 aponta, certo, para óleo. Certo? O número 70 aponta para óleo, certo? E declaramos, certo, a virada do 2010, que Deus decidiu de maneira específica, de maneira pontual, colocar seus olhos sobre nós. E no ano 2011, Ele nos vestiu da força do primogênito, para que nós pudéssemos enfrentar esta década de uma demanda profética sobre nossas vidas. No ano 2012, Ele nos deu a visão e a revelação que Ele nos estava vestindo de força com um objetivo: edificar a casa. Certo? Lembram disso? E falamos em 2012 que a palavra casa tinha como mínimo 4 aplicações: casa, a minha vida; casa, a minha família; casa, a comunidade de fé; e casa, aquilo que está mais próximo de mim, ao redor de mim. Para o judeu, certo, o seu trabalho ficava no quintal da sua casa. A carpinteria de José ficava no quintal da sua casa. Então, para o judeu, certo, o trabalho era uma extensão da casa. Me acompanha nisto? Então nos foi revelado, certo, e entendemos que Deus nos estava introduzindo e Ele estava colocando de maneira deliberada seus olhos sobre a casa, sobre minha vida, sobre minha família, sobre a comunidade de fé e sobre aquilo que estava mais próximo de mim. Entramos em 2013, certo? 2013, número 3, certo? Quem não lembra dos camelos? Não é Gimel, camelo. E entendemos que Deus estava aproximando de nós
todo tipo de recursos para cumprir a tarefa que era edificar a casa, reconstruir a casa, alinhar a casa en estas 4 dimensões. E passamos por 2013, os camelos chegaram, não é? Essa era a nossa expressão. Os camelos passaram em casa. Os camelos passaram em casa. Eu me lembro que em 2013, pelo mês de outubro e novembro, certo, comecinho de dezembro, talvez final de novembro, começo de dezembro, eu estava em Cuba, certo? E por aí a Cris me mandou uma mensagem, certo, que demora em chegar, e ela disse para mim, no finalzinho de 2013, os camelos passaram por casa. Lembram disso? Disse, não lembram disso, mas foi o ano dos camelos. O Deus generoso nos aproximando recursos para a empreitada que Ele nos tinha encomendado. Enfrentamos 2014, número 4 tem relação com porta. O texto que usamos foi Apocalipse capítulo 4, verso 1. E ouvi uma voz e uma porta aberta no céu, e a voz me dizia, sube, e eu vou te mostrar as coisas que ainda não aconteceram. Então o desafio era passar, era nos locomover, era transitar de um ponto a outro, não é? E temos aprendido estes dias que a palavra hebreu significa aquele que transita, aquele que cruza, aquele que atravessa. E o desafio de 2014 era entrar por uma porta. 2015, certo? O número 5 tem relação com janela. E o texto que nós usamos foi Gênesis capítulo 6, do 14 ao 16, quando nós vimos que na arca havia uma porta e também uma janela. E naquele ano nós dizemos que a responsabilidade da porta era de Deus, mas a responsabilidade da janela era de Noé. Lembram disso? E falamos de um tempo de janela, onde a voz de Deus passaria, certo, pela janela, certo, e nos comunicaria como transitar por esse caminho, o qual nos foi indicado quando passamos pela porta. Chegamos a 2016, não é? E nos foi revelado que era o ano da estaca. Lembram disso? Da estaca, do gancho. E usamos como base Isaías 64. Isaías 54, não é? Alarga o lugar da tua tenda, fortalece as tuas estacas, relacionado com a casa, certo? Precisamos fortalecer a nossa vida. Aquela música que os meninos cantaram, decidimos edificar a nossa vida na rocha, firmar as cordas, alargar, certo? E fortalecer a casa. Chegamos em 2017, o número 7 tem relação com espada, e declaramos que era tempo de homens e mulheres coroados, com sua espada desembainhada e na mão, defender aquilo que o Senhor nos tinha dado. Usamos como exemplo, certo, 2 valentes de Davi, aquele valente que lutou contra os filisteus até o ponto de sua espada se grudar na mão. E depois falamos sobre Samá, um valente, certo, que tomou posição em meio de um campo de lentilhas, que não sabemos, não temos confirmação se o campo de lentilhas era dele ou pertencia a outra pessoa. O mais provável é que não era dele, mas ele lo defendeu como que se fosse dele, para que os filisteus não tomassem a sua colheita. E nós declaramos que era tempo, certo, com espada desembainhada ou com tirada da vainha, defender tudo aquilo que o Senhor nos tinha dado. Declaramos naquele ano que, como mínimo, cada um de nós tinha um campo de lentilha, e esse campo de lentilha era a nossa casa, era a nossa família. Lembram disso? Chegamos em 2018, e o número 8 apontava para muro, e a revelação que tivemos era que teríamos uma manifestação clara e específica e explícita de Cristo como nossa cidade de refúgio. Amém? E chegamos ao ano, vamos chegar ao ano de 2019. Antes de entrar no 2019, eu quero que, talvez você não tenha toda essa retrospectiva que eu lhe fiz. Talvez você não tenha detalhes precisos ou exatos dessa retrospectiva, mas eu gostaria que você olhasse para os últimos 11 meses do ano 2018 e você pudesse analisar se a palavra que o Senhor nos entregou em dezembro de 2017 ela não tem tomado sentido nas nossas vidas em um ano de 2018. Eu não sei você, mas eu acredito que foi um ano em que mais precisamos interceder por nossos irmãos. Você está aqui?
Nós declaramos, certo, aquela pergunta que o Senhor faz a Caim, lembra? Capítulo número 4, verso 6 de Gênesis. O Senhor, quando Abel sumiu, o Senhor pergunta para Caim: Caim, onde está teu irmão? E Caim responde assim: eu não sei onde está meu irmão, porventura eu sou guardador de meu irmão? E nós dizemos em dezembro do ano passado: essa palavra vai tomar sentido na nossa vida, não como Caim la declarou, mas de maneira correta, porque nós vamos levantar como guardiães dos nossos irmãos. Você está aqui? Mire, eu vou só citar, certo? O profeta Vítor ainda estava conosco, e já no começo do ano, quase final de dezembro, começo de janeiro, o Asaf foi acolhido, certo, por uma coisa que até o dia de hoje não sabemos bem ao certo o que aconteceu com o Asaf. E foi nosso primeiro toque do shofar para levantar muros ao redor de uma casa. Sim ou não? E daí em diante, praticamente mês após mês, fevereiro, março, abril, maio, e aí por diante, o shofar tocou: olha, há que levantar muros em favor do Adriano Victor, há que levantar muros em favor, certo, da casa do Glauco e da Aline, ultimamente há que levantar clamor em favor da casa do Rogério e da Josi, porque o pai caiu do telhado. Anterior a isso, há que levantar muros, porque os nenecinhos do Leandro e da Denise nasceram prematuros e precisam da nossa oração, e continuamos orando por eles, e assim por diante. Não sei se você consegue fazer uma recopilação, uma retrospectiva. Por que eu estou fazendo isto? Porque talvez você diga: eu não acredito nisso. Mas há um texto na Bíblia que diz que aquele que crê, tudo é possível. E nós tomamos esta palavra para nós no ano passado. Vamos, Cristo, a nossa cidade de refúgio, e nós nos vamos tornar guardadores de nossos amigos, porque o 8 tem a ver com vínculo, com relação, com amigo, com irmão, com aquele que protege um ao outro. Lembram disso? E neste ano o Senhor nos provou em isso, porque a palavra de comando era essa. Me está acompanhando? Então, às vezes, a gente dá pouco sentido, certo? Ou como digo, insisto nisso, talvez você não tenha toda a cronologia que eu tenho a partir de 2010, e aí cada ano, até chegar ao 2018. Talvez você não lembre de todas as peças, mas eu lembro de todas as peças. E todas essas peças se têm tornado, ou têm tido sentido para nós. Ok? 2019 é o último ano de uma década profética, onde Deus decidiu colocar seus olhos sobre nós. E vamos entrar, certo, em outra década. Ok? Então nós precisamos tomar atenção para este último ano, porque não importa como se começa, mas importa como se conclui, porque há maior alegria no final que no começo. Me está acompanhando? Então nós não podemos perder o ano de 2019. O número 9, certo, aponta para um cesto de barro, aponta para um vaso de barro. Qualquer utensílio, qualquer recipiente, entende o que é recipiente? Um copo, um jarro, uma vasilha, um cesto, que antigamente não eram deste material, mas eram feitos de lama, de barro, de argila, não é? Então o número 9 aponta para um cesto de barro, cujo propósito foi e é conter algo. Amém? Se faz um copo como um recipiente para beber líquidos, se faz um cesto para colocar algo dentro do cesto, se faz uma jarra para conter alguma coisa, não é? As mulheres que gostam tanto de Tupperware, não é verdade? É para colocar algo dentro do Tupperware. Sim, ó? Aqui um parêntese, não é? Quase nós fomos multados lá no sítio porque sumiu um Tupperware. Certo? O homem contabilizou copos, ok, garfos, ok, colchões, ok, tudo ok. Mas quando chegou na Tupperware, está faltando uma. E a Cris chegou toda desesperada: amor, falta uma Tupperware. Se nós não encontrávamos, vamos pagar multa. Eu disse: eu vou pagar multa coisa nenhuma. Até que apareceu o bendito Tupperware.
Mas esses tapuer, não é? São daqueles crentes antigos que iam, certo, para o aniversário e levavam seu tapuer na bolsa, certo, para levar alguma coisinha para o marido, para o filho. Lembram disso? Que foi o primeiro que nós erradicamos lá no Jardim Universo, não é? Aqui vamos fazer uma festa, vamos comer gostoso, vamos tomar refrigerante, suco, mas os que estão aqui vão comer. Ninguém me traga tapuer, ninguém fale, pastor, um pedacinho de bolo para meu marido que ficou em casa. Não, se seu marido queria comer bolo, que ele venha ao culto. Então nós erradicamos o tapuer, ok? Mas voltando aqui, é para conter alguma coisa, ok? Então, cesto de barro, com o propósito de conter algo, de recepcionar algo, ok? Aqui surge, grudado ao número 9, o número 9 será um ano de decisões. Por quê? Porque você precisa decidir que coloca no cesto, que coloca no copo, que coloca no vaso. Amém? Então, cesto de barro, destinado a receber alguma coisa, está concatenado com decisão, e decisão vai dar lugar à sabedoria. Será um ano onde a sabedoria de Deus precisará se manifestar na nossa vida, porque nós precisaremos decidir, certo, em uma maneira ilustrativa, que colocamos dentro do cesto, que colocamos dentro do copo. Não é verdade? Só a modo de ilustração, a gente pode tomar água num copo, como pode tomar outra coisa. Veneno também pode ser tomado em um copo, não é verdade? Me está acompanhando? Quantas pessoas às vezes não bebem cândida, não é? Porque a dona de casa, antigamente, certo? Colocava em uma garrafa que era de algo para beber, e a criança pensava que era suco, e terminava bebendo cândida ou cloro, não sei. Me está entendendo? Então, muitas vezes, um recipiente, a vasilha, o copo, o cesto, foi determinado para um objetivo claro, mas a gente termina torcendo, certo? Desvirtuando a razão pela qual esse utensílio foi criado. Tomada de decisões que vai demandar sabedoria. Ok? Será um ano onde a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus, precisará ficar clara nas nossas vidas. E aqui você precisa anotar isto que eu vou declarar agora. Por que é importante a sabedoria na tomada de decisões? Porque as boas decisões extendem o reino de Deus em mim e a partir de mim. E as más decisões extendem o reino das trevas, ou o império das trevas, em mim e a partir de mim. Tomar decisões não é algo que afeta tão só a sua casa ou a sua vida. As decisões afetam um dos dois reinos. As boas decisões, e durante o ano de 2019, vamos a entender o que é uma boa decisão. Porque já adianto, uma boa decisão não é aquela que te favorece necessariamente. Uma boa decisão é aquela que passa pela vontade de Deus, pelo crivo de Deus, e Deus diz, vai na frente. E muitas dessas vezes, pode não ser favorável a você. Na semana passada, coloquei uma frase, certo? Na internet, a qual diz que um profeta maduro se alegra no cumprimento da palavra que Deus lhe tem dado, mesmo que essa palavra seja contrário a ele. Porque às vezes nós pensamos que para Deus cumprir a palavra eu me tenho que dar bem, e não, nem sempre é assim. Elias declarou que não choveria, e a consequência de não chover afetou Elias, porque o ribeiro, a torrente de Querite se secou. Então ele também teve necessidade de água, porque ele também estava envolvido, inserido, insertado nesse contexto. Jeremias profetizou que viriam os caldeus ou os babilônicos e levariam um povo cativo, e ele também foi cativo. Então, às vezes pensamos que o cumprimento da palavra que Deus nos tem dado, certo? Sempre nos tem que favorecer, não necessariamente.
Então, uma boa decisão não é aquela que nos favorece necessariamente, mas é aquela que passou pelo crivo de Deus, pela vontade de Deus, e Deus nos deu sinal verde, por assim dizer, para avançar. Perfeito? A outra relação que vai ter, que todos nós, é mais comum para nós, número 9, tem a ver com tempo de gestar. Embaraço, gravidez, tempo de gestação, mas tem mais a ver com o tempo de dar à luz, ok? Porque com 9 meses, 40 semanas, parece isso? 40 semanas ou não? Sim? Que a mamãe está pronta, podemos dizer assim, para dar à luz. Então, mais que gestação, certo? Sinaliza um tempo para dar à luz, para botar para fora, certo? De uma maneira bem grotesca. Que faz quando a mamãe está cumpriu os seus dias? Ela está pronta para botar para fora o que ela gerou em seu interior, de uma maneira bem grotesca, ok? Sim ou não? Perfeito. Então, são estes ingredientes que a gente precisa considerar para o ano de 2019. Vou repetir: cesto de barro, certo? Donde precisarão ser tomadas decisões com sabedoria para escolher de maneira correta que colocamos dentro do recipiente, do copo, do vaso. Sim? Cesto de barro tem relação direta com o ser humano. Eu sou o cesto, o copo de barro. Sim ou não? Todos sabemos que Deus criou o homem do barro. Sim ou não? Então, tem relação direta com a gente. Ok? Não é dizer. Você precisa entender algo aqui. O propósito eterno de Deus, de uma maneira simples, de uma maneira pedagógica, se resume na seguinte frase, na seguinte expressão: Deus decidiu se dar a conhecer ao homem. Anote isto: o propósito eterno se resume nesta frase: Deus decide, de livre e espontânea vontade, se dar a conhecer ao homem. Perfeito? A expressão no versículo número 4, se não falha a minha memória, Gênesis capítulo 1, verso 4, alguém pode conferir para mim? Eu acho que é o 4. Quando Deus disse: haja luz, e Deus separou as trevas da luz, e viu Deus que a luz era boa. É isso mesmo? Gênesis 1, 4? A pergunta que você precisa se fazer é: a que luz Deus se está referindo? Porque no versículo 14, Deus vai criar o sol, a lua e as estrelas. Sim ou não? Você que abriu aí em Gênesis 1:4, se você vai para o 14, sim ou não? Você vai ver que no 14, no terceiro dia, parece, era o terceiro dia, o verso 14 já? Alguém que confira lá no finalzinho para mim. Era o terceiro dia, Kelly? Sim? É no terceiro, obrigado, Wagner. Então, observe: antes de começar a contagem, Deus declara: haja luz, e viu Deus que a luz era boa. E vamos em 2019 entender o que significa boa ou bom nos lábios de Deus. Ok? Já vou lhe dar uma colher de chá, já não me contenho. Bom é aquilo que cumpre propósito. Quando Deus diz assim: viu Deus que era bom, é porque Ele disse: criei algo que vai cumprir um propósito. Me está acompanhando ou não? Não é bom de agradável, não é bom de bonito, não é bom de estética, não é bom de beleza. É bom. Deus está dizendo: aquilo que eu criei vai cumprir o propósito para o qual eu o criei. Então é bom. Alô? Está acompanhando? Então vamos aprender. Aí diz: haja luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Precisamos nos perguntar a que Moisés se está referindo. Porque se no versículo número 4 Deus declara: haja luz, mas no versículo 14 Ele cria os luminares, então não é a mesma luz. Diga comigo: não é a mesma luz.
¿Sí o no? Porque a gente sempre relaciona, não? Então Deus criou o sol, Deus criou a lua, como chama? O satélite natural que vai refletir a luz do sol e vai governar a noite, não é o que diz? Mas já havia luz. Então ele não se está referindo a uma luz produzida nem pelo sol, nem pela lua, nem pelas estrelas. Ele se está referindo a outra lua, sim ou não? Está fácil. Agora, a que Deus se está referindo? Deus separa, não separa, se posiciona e vê que aquilo que Ele vai criar é carente de seu conhecimento. Porque luz tem a ver com conhecimento e trevas tem a ver com ignorância. Quando ele diz assim, se não havia luz, as trevas tomavam conta, ele diz assim, esse universo que estou criando é carente de meu conhecimento e não conhecimento intelectual. Esse mundo criado ainda não me conhece. Me está entendendo? E quando ele diz, haja luz, ele diz, eu decido me dar a conhecer a tudo aquilo que eu vou criar. Obrigado por seu amém, obrigado pela sua alegria, obrigado pelo seu entusiasmo, pela sua vibração. Você não tinha escutado de ninguém, nem no YouTube, nem ninguém, essa declaração. Mas isso é o que Deus decide. Deus decide no versículo número 4, ele diz, eu decido me dar a conhecer a este planeta, a este universo, a este sistema, a tudo o que estou criando e vou criar. Eu decido me revelar a eles para que eles me conheçam. A música desta manhã, Senhor, abre meus olhos, porque queremos te conhecer, queremos te ver como tu és. Deus decide se revelar ao homem. Amém. Aleluia. Me faço entender? Porque luz é conhecimento, trevas é ignorância. É como que Deus diz, a ignorância de mim toma tudo isto, mas eu decido romper, que tudo o criado ignore de mim, e eu decido me revelar a eles. Amém? Então o plano eterno de Deus sempre foi se revelar ao homem. Perfeito? E Ele cria, depois de colocar em ordem na terra, Ele cria seu vaso de barro, Ele cria seu cesto de barro, porque sempre foi a vontade de Deus preencher este vaso. Amém? Temos aprendido nos últimos 2 anos que quando Deus soprou espírito de vida sobre Adão, não lhe compartilhou a sua vida, mas criou a cavidade que chamamos de espírito, gerou a casa, o cômodo, onde Deus viria a habitar nele. Me faço entender? Sim? Por esta razão, em um jardim haviam 2 árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando o homem comesse da árvore da vida, Deus lhe transmitiria a sua vida. E esta vida habitaria ou coabitaria neste vaso de barro, neste indivíduo, nesta cavidade, neste cômodo, nesta habitação chamada espírito. Porque quando o homem comeu da árvore que não devia comer, ele não perdeu a vida de Deus, porque não la tinha. Alô? Lo que ele perdeu foi sua habilitação para ser portador desta vida. Então, de Adão até Cristo, que aproximadamente são 4.000 anos, Deus gasta 4.000 anos cronológicos para tornar possível reabilitar o copo de barro, o vaso de barro, o cesto de barro. Para quê? Para que se torne possuidor, para que se torne receptor, para que se torne hospedeiro da sua vida. E aqui a coisa começa a clarear. Por isso que eu pedi para você, que você pudesse estar lendo, e não só para hoje, mas todos estes dias, 2 aos Coríntios, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, e vou anexar o capítulo número 5. Ok? Eu peço encarecidamente que você possa lê-lo, para que quando chegue aqui não fique pendurado como esta lâmpada. Dizer, o que estão falando? Amém? Porque estou adoptando essa estratégia. Não sei se vocês perceberam já, certo? Eu mando o texto, lo mando antes, dou uma tarefa, para que depois não digam, nossa, porque sabe qual é a desculpa agora? Agora, eles estão falando isso, mas só entendem o que fazem na escola de fundamentos.
Ah, porque eles estão fazendo a escola, por isso estão falando essas coisas. Então eu estou mandando os textos antes, em várias versões, e eu pedi lá no grupo, certo, que você pudesse estar lendo para esta manhã, 2 Coríntios capítulo número 4, 3, 4, e vou anexar o 5, porque já avancei no 5. Por que você precisa ler 3, 4 e 5 até o momento? Porque quero que abra agora a escritura, para que ninguém me acuse que não abri a escritura. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 7. Enquanto você procura, alguém está pensando, alguém está matutando aí, dizendo: como Dario chega a todas essas coisas? Não é? Sim. No começo disto, a gente, no bom sentido, seguia a onda, certo, de los profetas, Chuck Pierce, lembra, não é profeta? Mas depois eu entendi qual era a trilha que eles seguiam. Então, quando você aprende a trilha, certo, quando alguém te segura para você aprender a andar de bicicleta, enquanto servir o seguro, você anda com ele, quando não anda sozinho. Então a gente levanta tudo isto por pesquisa. E eu reúno todos os elementos e los boto em uma licorera, se chama, isso que faz o barman, aquele que faz uma caipirinha. Não, aquela irmã é mais espiritual que eu, não é? Está vendo? É chequeira para ela, para mim é de caipirinha. Brincadeira, Marcinha. Então eu misturo essas coisas em meu tempo devocional, em minha busca com Deus, e Deus vai encaixando essas informações dentro do meu espírito. Está acompanhando? Então uma parte é pesquisa e a outra é revelação. Revelação não, iluminação. Porque não temos mais revelação. Nossos olhos são iluminados para ver o que ainda não vimos. Perfeito? Então, nessa busca de entender, cheguei, certo, a 2 de Coríntios capítulo 4, versículo número 7, que talvez a próxima semana vou trabalhar mais com ele, que diz o seguinte, 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui aparece o vaso de barro. E aparece o conteúdo do vaso de barro, sim ou não? Olha que interessante, olha o contraste. Vaso de barro no qual está escondido um tesouro de grande valor. Então quero lhe desafiar, tarefa para casa. Precisamos fazer igual como eu faço, certo? Captar informações e partir para nosso tempo devocional, o nosso tempo com Deus em casa. E você precisará buscar em Deus o significado para estes dias da parábola, certo, da pérola perdida e do tesouro de grande valor. Lembra da parábola? Que o homem, certo, vendeu tudo o que ele tinha para comprar uma única pérola de valor, e o outro vendeu tudo o que ele tinha porque ele descobriu que num terreno havia um grande tesouro. Isso está em Mateus capítulo número 5. Não, Mateus capítulo 13. Não 5, Mateus capítulo número 13. A parábola da pérola perdida e a parábola do tesouro de grande valor. Olha o contraste. Um vaso de barro sem aparência nenhuma, certo? Le foi confiado, le foi dado, le foi depositado um grande tesouro. Ok? E Paulo vai explicar acerca deste tesouro. Ok? De maneira resumida, para eu ir concluindo já esta primeira parte, certo? Isto está falando de nós para os nossos dias. O vaso de barro é você. O vaso de barro sou eu. E o tesouro de grande valor que nos foi dado foi Cristo Jesus. Vai dizer o próprio texto: Cristo, a glória de Deus, nos foi dada. Não é? Para que as pessoas, por que vaso de barro e um tesouro de grande valor? Para que as pessoas não se iludam, certo? Não se encantem com o embrulho, mas deem toda a honra e a glória a Deus. Que é o que começa no capítulo número 3.
porque nada fazemos pela nossa capacidade, mas fomos habilitados pelo próprio Deus como ministros competentes de uma nova aliança, não da letra, certo, mas do Espírito, não da morte, mas da vida. Então, já lhe anunciando, 2019, a decisão que você precisará tomar. Coloquei várias coisas aqui, quero terminar com isso. 2019, quais serão as decisões que você precisará tomar? Observe, na Escritura há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, sim ou não? Decisão, número 2, sempre vai apontar para a decisão. Você diz, mas estou em Cristo, mas mesmo em Cristo, a cada dia você precisará definir por que caminho eu percorro, pelo estreito ou pelo largo. Você terá que definir, você está plantado ou enxertado em que árvore? Mateus capítulo número 7, duas árvores. A árvore boa só tem condições de produzir fruto bom, a árvore ruim só tem condições de produzir fruto ruim. Em que árvore estamos enxertados? Com base em que árvore tomamos decisões? 2 de novo, mesmo Mateus 7, 2 construtores, cantamos hoje, sim ou não? Um que construiu na areia, outro que construiu sobre a rocha. Você precisará definir como está construindo sua vida, como está construindo seus relacionamentos, como está construindo sua vida financeira, como está construindo a educação de seus filhos. A essas decisões nós estamos referindo, e para essas decisões precisamos do tesouro escondido em um vaso de barro chamado Cristo, porque Cristo é sabedoria de Deus. Me está entendendo? Se você fazer um curso para criar filhos, isso cooperará, mas isso não será por si só suficiente para educar seus filhos, porque de aquilo que nós precisamos se chama Cristo, sabedoria de Deus. Me está entendendo? Você pode fazer um curso de administração financeira, mas o que você precisa é da sabedoria de Cristo para administrar a sua vida financeira. Me está acompanhando nisto? Você precisará definir, Gálatas capítulo número 5, o manifesto das obras da carne, o manifesto fruto do Espírito. Essa decisão é sua, não é minha, não é nem de Deus. Você precisará definir obras da carne ou fruto do Espírito. Você precisará definir, ou é o manifesto primeiro Adão, ou o manifesto último Adão, a saber, Cristo. Você precisará definir, ou me movo com uma mentalidade da terra, ou me movo com uma mentalidade do céu, porque aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, não buscam as coisas da terra, mas buscam as coisas do céu. Essas são as definições, certo? Terra e céu. Você precisará definir, ou cumpro a minha vontade, ou faço a vontade de Deus. Você precisará definir aquilo que nós ministramos o último encontro aqui. Nós precisamos alcançar maturidade e caminhar de acordo a essa maturidade. Não podemos viver mais no banho-maria, não podemos nos tornar mornos em nossas decisões. Me dá o mesmo. Não nos pode dar mais o mesmo. Essa expressão que se usa no Brasil, estou em cima do muro, ela não é bíblica e ela não é de Deus. Deus prefere que você seja quente ou frio, mas em cima do muro, Ele derruba o muro e derruba você. Me está entendendo? Ou você se diz maduro e caminha de acordo a esta maturidade, ou você se reconhece imaturo e nós vamos ter que aguentar as suas meninices. Mas se defina. Meu Deus, me está entendendo? A minha vontade ou a vontade de Deus? Ou satisfaço a carne, ou satisfaço o Espírito? Ou me movo conforme o velho homem, ou me revisto conforme o novo homem em Cristo Jesus? Me movo por uma trilha de honra, ou me movo por uma trilha de desonra? Essas são as definições, e isso é no dia a dia. Me está entendendo? É quando você está no Ayrton Senna e você vê a placa de 120 e você diz, mas não pega nada, e você aperta o acelerador e passa o limite de velocidade. Você escolheu algo naquele minuto. A isso que me estou referindo. Ou quando caiu alguma coisa, certo, e você coloca o pé em cima para que ninguém veja, porque você quer se apropriar de algo que não é seu. Ou quando você corta a fila, a isso me estou referindo.
Ou quando você estaciona, não é que não há estacionamento nenhum, e você estaciona naquele lugar que não se pode, aquilo que você tem ouvido de mim. Se você estacionar naquele lugar, como mínimo, certo? E é brincadeira, você precisa descer maquejando. E é brincadeira. Me está entendendo? Ah, não, é que não havia outro lugar. Não, é dizer, se não há outro lugar, você paga estacionamento, mas você não infringe aquilo que está estabelecido, porque aquele que infringe o que está estabelecido e é visível, certamente infringirá aquilo que ele não vê, porque no mundo do Espírito não há placa, e no mundo do Espírito há uma voz que coa em seu interior, mas não há placa sinalizadora. Não há placa de 120, não há placa de estacionamento para alguém que tem alguma deficiência, sim ou não? Há só uma voz. Você precisará definir que voz você ouve. Porque Deus nos confiou a sua vida. Você terá que tomar, sabe, talvez a decisão mais séria de 2019 será: ou eu dou valor a lo que me foi dado, ou eu sonego valor àquilo que me foi dado. E estou falando da vida de Deus. Não estou falando do carro que se lhe deu. Esse também você precisa cuidar. A casa que Deus te deu, você também precisa cuidar. Mas mais que cuidar carro, casa, não sei, coisas materiais, a gente precisa se dedicar a desenvolver e cuidar aquilo que tem de maior valor, o tesouro escondido em um vaso de barro. Me está acompanhando? Você precisará, no final do texto do capítulo número 4, definir: ou você enxerga a vida, faz a leitura da vida, certo, pelas circunstâncias, ou você se posiciona na eternidade. E Paulo vai dizer no final dos capítulo 4, 14 ou 16, ele vai dizer: porque desde a eternidade toda prova é leve e momentânea. Capítulo número 4, ele vai dizer: para que nós se manifeste a vida de Deus que carregamos, nós somos expostos à morte todos os dias. Você pode ler o texto se você não leu. Você precisará definir: continuar vivo ou que a vida de Deus se manifeste em você. Você precisará definir: ou eu percorro o caminho da morte para que eu possa viver, ou eu percorro o caminho da vida e certamente no final eu morrerei. E não tome morrer como físico, mas eu terei perdas. Paulo diz: somos entregues à morte todos os dias. Sabe para quê? Pergunte para quê para mim. Para quê? Para que a vida de Deus se manifeste em nós, para que o poder da ressurreição se manifeste em nós. E você tem aprendido nesta casa que precisamos morrer e passar pela ressurreição, porque através da morte é a única maneira onde se manifesta a vida de Deus em você. Decisões. É o último ano de uma década profética, onde o Senhor certamente tem agido com muita generosidade a nosso favor. Amém? Por essas coisas, não é? Por essas coisas de Deus, 2019, esta casa vai completar 10 anos. Vamos fechar um ciclo na mesma medida que se está fechando um ciclo. Me está acompanhando? Então eu e você precisamos ter consciência que algo vai se fechar e algo vai se inaugurar na sua vida. Primeiro, para aqueles que creem, para aqueles que avançam dessa posição a outra posição, para aqueles que abandonam posicionamentos de imaturidade e avançam para a maturidade, aqueles que abandonam, como comecei dizendo em meus avisos, posições de infidelidade e avançam para a fidelidade. Que saem de posições de mornidão para avançar uma posição, valga a redundância, para um posicionamento claro diante de Deus, para que nós possamos entrar em um novo tempo. Mire, ainda não tenho tudo, mas o número 8, certo? Que é um dos dígitos do próximo ano, para nós 2020, para o povo judeu 5.780, 8 e 80. O 8 tem a ideia de um braço estendido. De um braço estendido, de la destra estendida, de la destra de poder de Deus. Me acompanha nisto?
Então vamos começar a desfrutar, depois de estes dias, vamos a começar a desfrutar o favor de Deus nas nossas vidas, porque há uma mão estendida. Os profetas diziam, porque o braço do Senhor não se tem encortado nem se tem recolhido, Ele está a nosso favor. Mas para quem? Para aqueles que vivem intensamente 2019 e se posicionam, tomam decisões corretas, que não só favorecerão a sua vida, mas extenderão o reino de Deus sobre a face da terra. Amém? Me faço entender nesta manhã? Então, nesta manhã, estamos preparando uma plataforma para que nós possamos viver em plenitude tudo aquilo que Deus tem reservado para nós no próximo ano cronológico. Eu acredito nisto. A minha vida está empenhada nisto. Se eu olhar para trás, querido, eu vejo a realização de tudo aquilo que eu falei. Introdução em uma nova década. Deus nos vestiu de força, a força do primogênito. Nós passamos pelo alinhamento da casa. Deus providenciou recursos para a nossa vida. Ele nos fez passar por uma porta. Ele nos fez ouvir a sua voz, porque sua voz passou como vento por uma janela. Deus nos revelou que a cruz era a estaca que trazia a vontade do céu à terra. Passamos pelo número 7 e nós defendimos aquilo que o Senhor nos tinha dado com um ditado popular, com unhas e dentes. Entramos no 2018 e Deus nos fortaleceu e nos tornamos, não só tivemos acesso a Cristo como nossa cidade fortificada, mas nós também nos tornamos muro de bronze, muro que resiste ao vento, muro que resiste à tempestade. E quando precisamos, tocamos o shofar e nos agrupamos como irmãos. Como os 300, certo? Que levantam seus escudos e vão defendendo e avançando, defendendo e avançando. Me está entendendo ou não? Até brincadeiras em bom sentido, não é? Olha, vamos fazer a coisa direitinho, senão o Dario vai votar nós para orar, certo? 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, sim ou não? Porque algumas estratégias vinham, não, posicionamento. Los profetas são aqueles que se posicionam em um muro. E este ano ainda não terminou. Mas nós trabalhamos este ano. Sim ou não? Intercedendo um para o outro, resguardando um pelo outro, cobrindo um pelo outro. E estamos chegando à reta final, por assim dizer, de uma década. Precisamos ter um espírito de maratonista, não de velocista. Precisamos concluir esta etapa. E precisamos concluí-la com boas decisões. Conclua a minha palavra desta manhã. Que o Senhor te leve a tomar boas decisões. E uma boa decisão é que você se incline uma vez mais por Cristo e não pelo velho homem. Que você se incline por seu espírito e não pela vontade da carne. Amém? Que você não se incline para suas ideias. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, nós temos a mente de Cristo, que no próximo ano, ou desde já, a mente de Cristo absorva a sua mente, absorva a minha mente, e a gente não conduz a nossa vida pelo que nós pensamos, sino por aquilo que a mente de Cristo está colocando na nossa vida, para que a nossa vida dê certo, porque se a nossa vida dá certo conforme a vontade de Deus, todos verão que o evangelho que vivemos funciona, que o evangelho que vivemos não é religião, que o evangelho que vivemos não consiste em ir a um lugar, mas consiste em estar em um lugar e ter alguém dentro da gente. Não consiste necessariamente em ouvir um pastor, ouvir um líder, ouvir um pai espiritual, mas consiste em que esse homem, como líder, pai espiritual, te ensine, te instrua, te capacite a ouvir a voz que fala em teu interior. Mas não para fazer o que eu quero, mas para fazer a vontade de Deus. Que você tome a decisão certa. Se neste ano você caminhou ao 13 ou 4, certo, oscilando entre compromisso e descompromisso, entre responsabilidade e irresponsabilidade, você tome a decisão certa o próximo ano. Ou já desde já, começou dezembro. Por essas coisas da vida, certo? E entenda-lo bem quando falo as coisas da vida. Hoje começa o Chanukah. Hoje os judeus, ontem já, certo? Ao pôr do sol já acenderam a primeira vela. Este ano nós não vamos fazer Chanukah, sabe por quê? Porque o que precisa iluminar em seu interior é Cristo. Nós não precisamos mais de uma vela, nós não precisamos mais de um desenho. Agora nós vivemos na realidade de Deus. Agora esse Cristo que você carrega precisa ser resplandecido, iluminado ao exterior.
Você precisa fazer uma decisão. Remova tudo o que impede, certo? Acredito que o Ricardo vai saber, certo? Aquela música. A minha pequena luz. A pequena luz. Oh, oh. Então, querido, essa vai ser uma de nossas canções. Precisamos remover todo obstáculo que nos impede de deixar brilhar. Essa música é o começo, é pequena luz, mas com o passar dos dias, a luz vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, hasta que Cristo seja pleno nas nossas vidas. Essa é a decisão. Eu vou abandonar as trevas, eu vou abandonar todo o escondido, todo o oculto, todo o que não é revelação de Deus, e vou caminhar igual que os bichinhos, igual que, sei lá, os bichinhos da noite. Vou caminhar em direção à luz, porque sou filho da luz, porque não sou filho da noite, sou filho do dia. Me atrai a luz, não me atrai as trevas, porque tudo o que é ilícito se faz em trevas. Mas tudo o que é permitido por Deus se faz à luz do dia, na luz, aos olhos de Deus. Amém, querido? Então, que você possa tomar esta decisão com Cristo. Você não vá por mim. Você pegue tudo o que você ouviu, reveja ou ouça novamente o áudio, porque nosso papel como comunidade de fé é providenciar dinâmicas, é providenciar ferramentas para que os olhos de teu coração sejam iluminados. Você não pode ir pela cabeça de um homem, você tem que ser conduzido pela voz interior, que é a voz de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, oramos nesta manhã. Senhor, oramos. Oramos, Senhor, nesta manhã. Oramos, Senhor. Oramos, Senhor. Nos dê a coragem, nos dê a valentia, nos dê a ousadia para tomar as boas decisões no Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como casa. Me ajuda como pai espiritual desta casa, Senhor, a conduzir os meus filhos, a orientá-los. Não estou aqui para tomar decisões por ninguém, Senhor, mas estou aqui para instruir, para que eles possam ouvir a tua voz e possam tomar a decisão em Deus. Nos ajuda, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos 8 anos que estão indo embora. Obrigado por tudo o que o Senhor já fez. Obrigado por toda a estrutura espiritual que o Senhor já nos deu. Assim, Senhor, como se construiu o cesto, o Senhor tem construído algo dentro de nós, Senhor. Assim como Joquebede, Senhor, gastou tempo, Senhor, tecendo um cesto. E, Senhor, colocando betume para impermeabilizá-lo, Senhor, e depois colocar, Senhor, o filho Moisés, um menino Moisés, que era um tesouro de grande valor, Senhor. Assim o Senhor tem trabalhado em nossos interiores, Senhor, dilatando o nosso interior, dilatando o nosso espírito, dilatando o nosso entendimento, reformando o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos enfrentar a demanda destes dias. Senhor, declaramos que nós somos o vaso de barro e o Senhor é o tesouro de incalculável valor. Senhor, nós queremos resplandecer a tua glória, Senhor, e glória não é chilique, Senhor, não é glória, não é necessariamente cair pelo poder. A glória é Cristo em nós. Queremos resplandecer a cada momento, a cada situação, Senhor, a cada decisão, Senhor, a cada palavra, a cada compra, a cada venda, Senhor, a cada passo. Senhor, estudamos ou não estudamos, paramos ou continuamos, que sejamos governados por Cristo, sabedoria de Deus. Tiago nos ensina, Senhor, que existe como mínimo
três sabedorias: la que provém de Deus, la que provém do homem e la que provém do inimigo, que também é sabedoria. Mas nós queremos Cristo, sabedoria de Deus. Nós queremos Cristo para tomar boas decisões em Ti, para que o Evangelho progrida, para o progresso do Evangelho, Senhor, para o progresso do Evangelho. Nos dê condições, Senhor. Libere recursos espirituais para nós, recursos emocionais, recursos psicológicos, recursos de entendimento, Senhor, recursos de discernimento, Senhor. Dizemos não ao engano, dizemos não à mentira, Senhor. Esvaziamos a nossa lixeira interior de todo engano, de toda mentira, de tudo aquilo que é falso, toda falsa imagem, toda falsa figura criada pela religião, pelo sistema, pela sociedade, pelo mundo acadêmico em nossas mentes, Senhor, nos fazendo acreditar em um Deus que não é real. Converta o coração, o nosso coração. Converta o nosso coração, Senhor. Converta o nosso coração ao Senhor. Gire nosso coração, nosso interior ao Senhor. Senhor, não queremos viver distantes do Senhor. Não queremos fazer pouca coisa. Não queremos dar pouco valor àquilo que nos foi dado. Nos ajuda, Senhor, do mais pequeno aquele que tem mais idade, del que tem mais idade ao mais pequeno, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a corresponder, papai. Nos ajuda a corresponder, Senhor. Abandonamos a mornidão, abandonamos o tornar liviano da nossa vida, Senhor. O caminhar liviano, o caminhar imaturo, Senhor. Deixamos para trás tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que é obstáculo, e avançamos para o Senhor. O único que nós temos é o Senhor, Pai. Não há outra coisa de maior valor que nós tenhamos na nossa vida. Senhor, nos ajuda. Ajuda cada casa, cada família, Senhor. Torna-los sacerdotes com ouvidos atentos, Senhor, para conduzir as suas casas, suas esposas, seus filhos. Mas que ninguém sonegue seu papel sacerdotal, Senhor. Senhor, sabemos que o marido é o sacerdote da casa, mas naquela casa também há uma sacerdotisa chamada esposa, chamada consorte. Também há filhos que precisam aprender a exercer seu sacerdócio. Assim, Senhor, como eram instruídos os sacerdotes na tribo de Levi, de um pai para filho, Senhor, passando a função, Senhor, que assim nós possamos instruir a próxima geração. Dizemos não, Senhor, ao sacerdócio corrompido. Dizemos não ao fogo estranho. Dizemos não aos filhos de Eli. Dizemos não aos filhos de Eli que têm surgido dentro de nós, Senhor, corrompendo, trocando as coisas de valor por aquilo que não tem valor. Dizemos não aos filhos de Eli. Dizemos não a essa geração que será cortada. Mas nos vestimos do sacerdócio de Melquisedeque, Senhor. Nos vestimos do sacerdócio de Melquisedeque, Senhor. Declaramos que pertencemos a uma nova ordem sacerdotal. Senhor, nos levantamos como João Batista, um sacerdócio profético, Senhor, que não foi igual que o pai, mas também foi um sacerdote profético. Nos levantamos como João, Senhor, um mergulhador. Senhor, não levaremos o nome de nosso pai, mas cumpriremos a nossa tarefa, Senhor, porque pertencemos a uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque. Não ordem de símbolos, não de figuras, não de substitutos, mas de uma realidade chamada Cristo. De uma realidade chamada Cristo.